Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alex da Zatec falando. E a partir desse vídeo vamos começar o nosso treinamento, né? Vamos abordar aqui os conceitos simples e básicos do nosso CSS, tá? Com o tempo nós iremos avançando aqui com o CSS, tá bom? Esse curso é para iniciante, mas vamos abordar bastante coisa aqui e é bom sempre lembrar. Bom, o que é o CSS? Como eu já disse a vocês, o CSS é uma folha de estilo em cascata, onde sua principal função ele é definir o visual de nossa página, certo? Então, beleza. Vamos ver aqui os tipos de como a gente vai utilizar aqui o CSS. São três maneiras de utilizar o CSS na sua aplicação. Eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou limpar aqui a nossa página, tá? Vou fechar tudo aqui, deixei o Visual Studio aberto, vou abrir nossa pasta de aula e vou fazer o seguinte. Eu vou apagar todos os arquivos das aulas até agora, deixando apenas o arquivo index, tá? Ou eu posso simplesmente apagar todos mesmo, beleza? Porque nós vamos iniciar aqui um curso do zero, então a página aula tá final, bem branco, né? Aqui no Visual Studio, como eu apaguei todas as pastas, beleza? Vamos criar um arquivo aqui para começar, chamado index, tá? Ponto .html, ok? Salva, ok? Vamos criar a estrutura aqui do HTML. Nós vamos treinar bastante CSS agora, tá bom? Eu vou mostrar para vocês as três maneiras de utilizar. Já vou colocar aqui PTBR, tá? Isso aqui é a estrutura do HTML, vocês já conhecem. E vamos colocar aqui documento CSS, vamos chamar assim o título, tá bom? Aqui no Body, vamos começar a iniciar nossas tarefas aqui do CSS. Bom, como eu falei a vocês, existem três maneiras de a gente conseguir fazer aqui um CSS, de trazer um CSS. Eu vou mostrar as três maneiras, só que assim, a terceira forma é a mais adequada para o projeto grande, porque tudo depende do seu projeto. Às vezes você está trabalhando em um projeto que não precisa você estar fazendo um CSS tão elaborado, basta você utilizar o CSS rapidinho ali naquele momento do seu documento, tá bom? Vamos lá. Vou criar aqui, para a gente começar, um H1, aqui é a estrutura do HTML, né? Você já conhece. E vou colocar aqui vou colocar assim, tela principal, beleza? Vou colocar assim, tela principal, salvar. Ao executar esse index, segurou o cache ali, você viu que tinha segurado a última aula. Beleza, tela principal, ok. Bom, o que acontece aqui? Vamos lá para as três maneiras. A primeira maneira de você trabalhar com o CSS na sua aplicação é a seguinte. Você pode trabalhar de primeira forma chamado inline, o que a gente chama de inline. Inline é quando você, por exemplo, quer mudar essa linha aqui, tá? Você quer mudar esse texto aqui, esse H1. Mas se você tiver parágrafo, divs, seções ali na sua aplicação, se você for fazer inline, você tem que fazer em cada linha, né, em linha, né, a utilização. Então você usaria inline, seria da seguinte forma: style, beleza? Style. E aqui você vai definir a propriedade aqui do seu estilo. Você está mudando apenas esse inline aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui, só para a gente ter uma ideia, a cor. Vou mudar a cor, que é muito mais simples para a gente trabalhar e entender melhor. Vou colocar qualquer cor aqui, tá? Colocar aqui blue mesmo e vou salvar. Bom, beleza. O que acontece? Vai mudar apenas aqui. Até aí tudo bem. Só que é o seguinte, a maneira de trabalhar inline funciona da seguinte forma. E se eu precisasse, por exemplo, digamos que na minha aplicação tivesse vários H1s, tá? Vários H1. Então, eu tenho aqui, digamos assim, dezenas de H1. Então, aqui o que acontece? Eu vou colocar a letra A, B e C, tá? Na sua aplicação, se você observar uma aplicação, ela pode ter 50, 100, 200, 300, 400 páginas e tem vários H1s, tá? E por padronização do seu site, do seu sistema, os H1s serão de um formato, tá? Ou seja, de uma estilização, e vai seguir isso por todo o projeto. Então, se eu salvar aqui e atualizar nossa página agora, o que vai acontecer? O ABC, ele não pegou a estilização do principal. Por quê? Porque você utilizou uma maneira chamada inline. Para que isso venha para o ABC, você teria que pegar, copiar, tá? E colar nos três para atender. Por exemplo, vou pegar aqui, vou copiar esse estilo aqui, ó, tá? E vou colocar apenas na letra B. Aí ele vai pegar só o H1 e o B. Até aí eu acho que vocês já entenderam, né, como funciona.
tá aqui, pegou na principal, que é o H1, e no o outro H1, que é o B. Essa é uma forma de fazer. Você pode fazer simplesmente cada linha do seu código, você pode utilizar a sua estilização, sem problema nenhum. Outra forma, né, que a gente pode utilizar o CSS é a forma dentro do header, do head aqui, ó, do cabeçalho. Abriria uma tag, nós já vimos isso nas aulas anteriores, certo? Mas eu estou relembrando aqui, tá? Style, fecho a tag Style e abro a tag Style. Abri e fechei, né? Aqui dentro nós vamos colocar agora o nosso seletor e o nosso CSS. Vamos colocar aqui o nosso seletor. Estou escrevendo seletor para entender a estrutura, tá? do CSS, tá? Colocaremos nosso seletor, abriríamos chaves, daríamos um enter e fechamos chave. Beleza? Pode ser na mesma linha? Pode, mas se for muito estilo, é assim que funciona. Então, seletor. Depois do seletor, você vai pegar a propriedade. Nesse caso, a propriedade foi o H1, tá? Perdão, nossa propriedade foi o color. O nosso seletor, nesse caso até agora, foi o H1, tá? Então, aqui, em vez de seletor, seria o H1, ou um parágrafo, e assim por diante. Aqui nós vamos colocar a nossa propriedade, que é assim, a cor, o tamanho, tá? Eu estou escrevendo aqui, não é assim que funciona. Eu estou só colocando aqui a estrutura. A propriedade, 2 pontos, e agora o valor, ou seja, eu coloquei azul, né? Então, aqui veria o valor, ponto e vírgula, e beleza. Se eu precisasse de outro, aí eu colocaria aqui, eu vou até copiar. Se eu quisesse mais propriedades aqui, eu colocaria aqui, ó. Por exemplo, propriedade a cor, tamanho, espaçamento e por aí vai, tá? Eu vou deixar só o de cima para exemplificar. O seletor, neste caso, nós temos aqui o body, que é um seletor, o H1, tá? Podia ter o H2 aqui, o parágrafo e por aí vai, divs. Então, aqui nós teríamos o H1, tá? Que é o nosso seletor. A propriedade, nesse caso que a gente usou aqui, é o color, tá? Só mesmo repetindo e relembrando aquilo que a gente até já viu em alguns momentos lá no curso de HTML, tá? Nos vídeos anteriores. E o valor, neste caso, a gente colocou o blue, né? E lembrando que eu não quero que vocês usem esse tipo de cores desse maneira, eu quero que vocês usem em hexadecimal. Já viram nos vídeos anteriores como usa em hexadecimal. Por sinal, até melhor para o navegador identificar exatamente a cor, porque desse jeito aqui com o nome, ele é limitado, o azul, tá vendo? Vai ser limitado. Se você usar em hexadecimal, ele vai ter uma abrangência maior de cor. E eu vou salvar. Bom, o que vai acontecer agora? Observe o seguinte, todos aqui estão blue, né? Mas eu vou colocar aqui diferente. Eu vou colocar aqui outra cor, tá? Vamos deixar assim, essa cor. Botou até em RBG, tá vendo? Não tem problema nenhum. Salvar, lembra sempre de salvar e vou atualizar. Então, o que aconteceu? Olha só. Ele pegou a precedência aqui do H1 do inline e do B do inline. E depois ele pegou aqui o H1 do seletor. Observou? Então, você pode fazer dessa forma também. Existe as precedências, tá? Então, digamos o seguinte, se eu tirasse agora esse aqui, ó, tá? Porque os meus H1, tudo tem que ser igual. Tudo tem que ser dessa forma aqui, ó, tá? Então, essa aqui, o seletor, a propriedade e o valor. Vou salvar e vou atualizar. Então, todos pegaram o estilo no meu header, que é com minha tag estilo, que é o chamado dentro do header aqui, que você chamou estilização, tá bom? Essa também é uma das formas utilizadas, mas posso conferir a vocês. É pouco utilizado, tá? Agora vamos para a terceira forma de usar o CSS, que é a mais usada para aplicações gigantescas, tá? Então vamos lá. Vou apagar aqui a chamada do estilo, tá? Vocês já viram as 3 opções, porque você pode ver essas 3 opções no projeto. Eu creio que eu já usei, tá? Então, beleza. Se eu salvar aqui, a formatação vai voltar padrão, escuro aqui, né? Beleza? Agora, qual é a terceira forma e mais usada e mais recomendada? Principalmente vocês que estão se preparando, por exemplo, para trabalhar em empresas, tá bom? É criar um arquivo de CSS e acessá-lo externo. Nós vimos até na última aula, testamos o Bootstrap, mas você pode criar o seu próprio arquivo de estilização, tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, antes de chamá-lo, tá? Vamos criar esse arquivo. Nós não vamos digitar inline, que vocês já viram. Não vamos declarar ele aqui no cabeçalho, no header. Nós vamos chamar ele externamente. Só que vamos criar ele primeiro, vamos criar um arquivo. E o nome desse arquivo, ele tem que ser .css, tá? Então o editor aqui já vai reconhecer. Geralmente, o pessoal, assim, por padrão, existe um padrão de programação, pessoal, tá? Para que, vamos supor, você pega um código que você consiga ler, ou alguém pega o seu código que você consiga ler, e principalmente quem trabalha em grupo, em empresa,
que vai trabalhar no mesmo sistema, digamos assim, tá? É a padronização. Geralmente o pessoal faz o seguinte, escreve o nome do arquivo, chama style, aí você coloca a extensão .css, tá? Só que, olha o seguinte, para padronizar mais ainda, o que que acontece? Você observa que ele já pega aqui os ícones, né, da sua extensão, certo? Só que para padronizar mais ainda, nós costumamos criar uma pasta. Assim como eu falei para vocês que nós criamos uma pasta de imagem para colocar nossas imagens, nós criamos uma pasta, por exemplo, para trabalhar com estilo. Então criamos uma pasta chamada CSS. Facilmente, quando a gente já sabe onde está a nossa folha de estilo. E aqui dentro, estamos dentro da pasta agora, criamos os arquivos chamado style.css. E não é comum criar aqui fora, tá? Então a gente tem uma pasta e dentro da pasta tem esse arquivo. Então esse arquivo aqui eu vou excluir, beleza? Mas nada impede que vocês declarem, né, o arquivo de CSS aqui fora. Nada impede. Ou até criar mais de um arquivo estilo. Escrevi até estilo errado. Então eu vou escrever o estilo certo aqui, ó. Por exemplo, tem um ali, né, chamado Style. Nem sei como é que se diz assim. Eu tentei escrever style e acabei escrevendo errado. Então aqui o que é que acontece? Eu posso ter mais de um, tá? Não tem problema nenhum. Eu posso usar os dois. Agora eu vou apagar esse daqui, porque é conveniente para a aula aqui usar a maneira correta, o padrão, né? Cria pasta, dentro da pasta criamos arquivo chamado style.css. Ok? Pronto. Então nós estamos até dentro aqui do arquivo. Então aqui agora eu preciso, para dar aqui aos H1s a formatação, a definição de estilo, eu preciso chamar esse arquivo. Porque aqui, o que que acontece? Vamos lá. Aqui, nesse caso, eu vou colocar a mesma coisa, o seletor, tá? E lembre-se, esse seletor, quem é? É no meu caso aqui é o H1, tá? Abro chaves e fecho chave. E eu dou um Enter, porque aqui eu começo a digitar as definições dos estilos daquele H1. Bom, beleza. Você observa que ele tem aqui a ramificação e tudo. Aqui a gente vai avançando um pouco. Não usa não, ele só está identificando. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O color dele, eu vou querer o color dele. Escrevi color errado aqui. O color dele, danado, color, agora foi. Aí eu vou colocar aqui, lembra que eu estou usando esse estilo aqui, mas vocês vão usar em hexadecimal. Inclusive ele mostra ali qual é hexadecimal. Depois que eu boto a propriedade de valor, eu coloco um ponto e vírgula e dou um Enter. E aqui eu posso vir com outra formatação. Por exemplo, eu coloco aqui o weight dele, né? Vamos botar ele negrito aqui. E aqui eu vou colocar ele 400. Vou ver se ele pega. Vou colocar bold, que vai ficar negrito, já vai ficar negrito. Porque aqui é espesso, como se fosse um negrito mais fino, mais grosso, coloco o bold. Se eu quiser mais, eu venho, dou um Enter e coloco, vou continuando, colocar aqui, ó, desse jeito aqui, ó. O font size dele, eu vou colocar um 16 pixels, deixei bem grande. Pronto. E aqui eu continuo, tá? Nada impede que você faça isso também inline ou lá no header, mas eu chamei aqui. Vou salvar, lembra sempre de salvar. Só que se eu mandar atualizar aqui agora, tem um H1. Se eu mandar atualizar, nada vai acontecer. Por quê? O leitor aqui de marcação, ele correu toda a linha e ele não foi buscar nenhuma estilização. Nós temos que buscar nossa estilização. E aí vocês começam a comentar o código de vocês, tá? Para a gente buscar essa estilização externa, tá? Aqui no header, nós precisamos apontar o caminho. E vocês já viram isso nas aulas anteriores. Como é que a gente aponta? Usando a tag link. Não é a âncora do href, é o link, tá? Que é no header, né? Aqui no header, tá? Aqui a gente vai usar link, espaço. Agora nós vamos buscar o arquivo. Vamos dar o rel dele, tá? Esse rel, eu quero um icon? Não. Eu quero quem? Eu quero o style sheet, tá? Então você vai escrever style, deixa eu ver aqui, style, beleza? Style sheet, tá? Com isso aqui, eu estou dizendo para ele o seguinte, eu estou buscando um arquivo CSS. Se eu colocasse um icon, tá vendo a importância disso? Tá? Mesmo que eu tenho certeza que muita gente já entende de HTML e quando pega essa referência, tem gente que faz porque viu fazer e repete, copia o código, vai lá e repete, mas não conhece a estrutura. E até para quem já entende HTML, olhando um vídeo desse aqui, já começa a se identificar. O rel aqui, o style, chama um CSS, o icon chama o ícone, beleza? Então aqui depois do style, agora eu vou apontar o caminho
que caminho é esse? Onde ele está. Então, para apontar um caminho, quando eu quero fazer um hiperlink, referenciar o caminho do hipertexto, eu coloco o href, ok? Qual o caminho? Bom, eu não posso escrever aqui style e buscar ele direto, porque não existe esse arquivo. Então, eu tenho que colocar o css barra, e a barra é desse jeito aí, e o nome do arquivo, que eu só tenho um arquivo chamado style.css. Se eu tivesse o outro, eles apontariam aqui. A partir de agora, eu vou fechar aqui na tag, senão não vai funcionar. Vou salvar, e agora eu vou testar minha aplicação, porque eu mandei buscar, né, aqui externo. Esse externo está dentro de uma pasta. Lembre-se que nós vimos nas aulas anteriores como buscar externo de um framework, de um site, né, de uma CDN. O CDN, lembrando, são servidores espalhados aí pelo Brasil, tá? Que tem aquele CSS gigantesco, robusto, pronto, daquele framework a qualquer momento. E o CDN é importante, por quê? Porque digamos que esse CDN esteja lá nos Estados Unidos, mas o seu site tem que ser dinâmico. Para carregar toda a inicialização tem que ser milésimo de segundo, milésimo de fração de segundo. Servidor estando longe, ele vai carregar mais demorado. Isso não pode passar de 9 segundos, aí 10 segundos para carregar um site. 10 segundos já é uma eternidade. Só que o CDN já está dizendo, ele está em vários servidores espalhados pelo globo. Então eu não vou buscar esse CDN lá, não vou buscar esse arquivo estilo desse framework lá nos Estados Unidos. Eu posso buscar aqui do lado. Pode estar no Brasil esse servidor. Ele vai achar o servidor mais próximo, que é o CDN. CDN é esse conceito, né? Ele vai pegar aquele estilo do CDN mais próximo ali e vai me trazer isso online. Beleza? Ah, mas só funciona online? Nós estamos falando da aplicação online. Salvei, beleza? E vou atualizar. E agora ele deve pegar aquela estilização, beleza? Aqui o H1 ele não pegou. Deixa eu dar um Ctrl. Aqui, ó. Eu dei o Ctrl. Olha só. Detalhe muito importante. Maravilha ter conseguido isso e falar isso para você. Isso acontece demais aqui comigo. Quando eu mexo principalmente no CSS ou no JavaScript, olha bem. Por exemplo, eu vou mudar aqui para... Você viu que a fonte ficou menor, né? Olha só, você viu que quando eu atualizei aqui, ele não assumiu a nova estilização. Só que quando eu pego aqui, por exemplo, vou mudar aqui, ó, a cor. Vou mudar bem a cor, que é uma coisa até gritante de mudar aqui, ó. Colo. Vou dar um Ctrl barra de espaço para ele me dar outra cor aqui, blue, tá? Vou deixar o blue mesmo. E aqui salvar. Salvei, tá aqui salvo. Agora eu vou atualizar só uma vez, vamos ver se ele vai aceitar. Ele pode até aceitar, não tem problema. Aceitou. Mas às vezes, quando eu estou mexendo com JavaScript e com CSS, às vezes você atualiza aqui a página, ele não aceita a estilização, ele não consegue identificar a atualização do seu código. Para isso, no Chrome, você vai segurar Ctrl F5 ou Ctrl atualizar. Você chega aqui, ó. Agora, no Firefox é Shift, tá? Porque o Ctrl abre outra página. Então, segura Shift e atualiza. Você sempre, porque isso aqui se chama cache, tá? E aí fica um dever de casa para você. O que é cache do navegador? Aí você lê um pouco sobre isso, tá? Que ele vai segurar as por exemplo, quando ele carregou imagem, informações aqui, o cache, o seu navegador, ele salva isso no seu computador temporariamente, porque se você acessar de novo, ele vai abrir mais rápido. Então ele já tem aquela imagem no seu computador. Só que isso nem sempre é bom. Mas tem eu já mostrei para vocês aqui no curso que tem como você tem uma tag que faz essa atualização sempre. Demora um pouco, porque ele vai carregar nova imagem, mas, poxa, a nossa internet tá boa, né, ultimamente. É por isso que é importante trabalhar com imagem SVC, agora surgiu SVG, né, que é a extensão mais leve. Mas enfim, vamos continuar aqui com CSS e aos poucos a gente vai aprendendo, tá? Então aqui agora, para finalizar, nós pegamos aqui o seletor, as propriedades, color, font weight e o font size. E o valor blue, bold e 16 pixels, tá bom? Então com isso aqui vocês viram aqui como é que chama o arquivo externo. E é desta forma que nós vamos trabalhar. Nós vamos pegar, em qualquer página nós tivermos, nós vamos apontar onde está o nosso arquivo de CSS. E lá no CSS nós identificamos aqui qual é a estilização. Até porque aqui eu tenho um H1, e se eu tiver um parágrafo, se eu tiver uma div, se eu tiver uma classe, então vamos buscar dessa forma, beleza? Então, começamos aqui o nosso curso de CSS para iniciantes, mas tem muitos conceitos bacanas aqui que eu vou mostrar durante a vocês. E aos poucos iremos avançar nesse conceito, porque no final disso tudo vamos criar umas páginas simples, umas páginas robustas. E lembrando, vocês estão acompanhando o canal e estão deixando no comentário aí, tá? Eu peço até que, aproveitando aqui, peço que vocês deixem um like no vídeo. E aproveitando que eles estão deixando os comentários, já estou fazendo uma marcação legal.
E porque vocês vão ter direito de escolher o site que vocês quiserem criar, e cada um vai ter o seu site individual, para nem lançar um site igual a todo mundo, não. E eu vou mostrar para vocês como é muito simples criar o seu site personalizado, diferente do amigo. Porque, vamos supor, você tem 15, 10, 20 pessoas, 30 pessoas aqui que queiram um site constitucional, uma page. Vai ser igual? Não. E eu vou mostrar para vocês como cada um vai fazer o seu próprio site. E eu vou acompanhar cada um de vocês para chegar no resultado final. E depois não se preocupe, que a primeira fase é, estudamos o básico do HTML, tem muita coisa aqui elementar do HTML, quem já entende bastante, pegar um vídeo desse, não precisa assistir. E nós vamos estudar aqui a base também do CSS, mas vai ter coisas, o avançado do HTML, o avançado do CSS, nós vamos fazer na prática com o sistema, porque nós vamos estudar PHP. Porque imagina, ó, se eu der muita coisa aqui de avançado HTML, fica muito complicado. Entendendo a base, quando eu for usar uma tag especial ou mais elaborada, HTML com PHP, PHP com HTML, com JavaScript e vice-versa, fica mais fácil de entender, absorvendo. É igual banco de dados. Eu não vou ter um curso aqui de banco de dados. Eu vou mostrar banco de dados na prática. Quando for necessário usar determinada coisa, eu vou lá e mostro com vocês. Mesma coisa, o HTML. Tem uma tag especial aqui, vamos usar. Se tiver uma coisa mais complexa no HTML, vamos usar aqui. Fica mais fácil, porque de encher muita informação, e aí pode até desmotivar. E como eu falo para vocês, não é fácil. Fácil não é fácil. Mas é possível. Não precisa entender tudo. Você precisa entender a base. E sempre que precisar lembrar, relembrar, vamos lá para as nossas anotações. Vamos ter bastante material no nosso computador. Todo mundo tem que ter seu próprio material, beleza? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. No próximo vídeo vamos continuar a avançar nos conceitos aqui do CSS para estilização. E vocês vão gostar do que vão ver, principalmente no final do módulo. Principalmente quando a gente começa a dar PHP, e cada um nós vamos eleger aqui um sistema robusto, sem esconder nada. Né? Você não vê isso aqui no YouTube de graça, só em curso pago da Udemy, e não com a qualidade que eu mostro para vocês, e eu garanto, porque eu passei por esses cursos tudo. Eu fiquei muito frustrado, porque só aprendi mesmo quando eu gastei bastante dinheiro. Tem curso que eu comprei e nem fiz. Tá? Então, quando eu peguei o que vale mesmo, e foi o que eu fiz em C Sharp, quem já acompanhou meus cursos C Sharp sabe que eu fui direto ao assunto, mostrei o que tem que mostrar, sem dó e piedade e de graça, tá? Muita gente, aquele ali não tem curso pago. Eu passo com carinho, eu faço todo o processo aqui, cuidadosamente, para tratamento dentro do sistema. E o pessoal dá aquela coisa assim, milaborante, mas o que é que eu faço com essa rotina? Né? Por exemplo, você abre um CSS desse aqui, ó, o que é que eu faço com isso aqui? Às vezes você abre no CSS e vê um monte de coisas. Mas, peraí. Não, cada uma coisa tem sentido. E não foi digitado tudo de vez. Digitou uma coisa, digitou outra. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.